Eu vou dar uma atenção especial à reforma política. Acho que o Brasil precisa mudar. O senhor se sente pronto? A importância quem vai dizer são os eleitores, me elegendo. Eu acredito que há um elemento de justiça, que a minha cassação foi uma cassação política. Há um apelo do presidente Lula para que eu voltasse à direção do PT e à Câmara. E eu acredito que eu posso contribuir com a minha experiência, que já fui deputado estadual, candidato a governador, federal, ministro, presidi o PT, vim da luta lá atrás, na década de 60, na minha geração de 68. Eu posso contribuir com São Paulo, sendo deputado por São Paulo, é o mais importante, que eu vou representar meu estado, e também com o governo do presidente Lula, próximo, porque nós vamos trabalhar pela reeleição dele. Os temas meus sempre foram a educação, que não há nada mais importante nesse momento no Brasil, a tecnologia, a segurança pública e o desenvolvimento do Brasil, o projeto de desenvolvimento do Brasil. Eu vou dar uma atenção especial à reforma política, acho que o Brasil precisa mudar. Nós não podemos continuar com essas emendas como elas são, impositivas, sem fidelidade partidária, com janela, os candidatos trocarem de partido, com esse voto uninominal. Voto em todo mundo é distrital misto ou por lista. O Brasil precisa tomar uma decisão. E o mais grave, a Câmara dos Deputados não representar a população de cada estado, ser um mínimo de 8 mais 70. São Paulo perde 41 deputados. E nenhum outro estado vai perder deputados. Vão perder deputados os estados que têm 3, 4 vezes mais deputados que deveriam ter na proporcionalidade. Então, a minha agenda é reforma política, é segurança pública. Eu fui vice-presidente da Comissão de Segurança Pública em São Paulo, fui em Brasília, é a educação e o desenvolvimento do país, o Brasil no mundo e aquilo que o presidente Lula está fazendo, uma reforma tributária que desconcentre a renda no Brasil, e uma revolução, como eu digo, social, que seria isso, e política, que seria uma reforma política. O senhor acha que o Haddad vai se compadecer para formar o palanque em São Paulo? Obrigado. Essa é uma pergunta que tem que ser feita para o Haddad, não para mim. O que eu defendo, e o Haddad sabe disso? Eu defendo há muito tempo que ele seja o nosso candidato, já que o Geraldo Alckmin, no meu entendimento, deve continuar como vice-presidente, porque isso foi um pacto político. Isso foi uma espécie de um contrato que nós assinamos com a sociedade brasileira, que é a aliança entre nós e o Alckmin, o Lula e o Alckmin, criaria as condições para nós vencer a eleição, garantir a democracia, a soberania e fazer o país crescer, diminuir a desigualdade, a nossa agenda. A gente se deve mudar. E São Paulo é o estado mais importante. Aqui que a eleição se decide. Aqui que o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos. Então, uma chapa forte seria Alckmin e Haddad. Mas o Alckmin podendo, acho que a presença do Haddad é mais do que necessária. Ministro, segundo o colunista Lauro Jardim, o senhor teria recusado uma proposta do empresário Daniel Porcaro para ser consultor do Master. Por que o senhor recusou essa proposta? Isso aconteceu? Não, nunca aconteceu. O senhor nunca foi sondado pelo Daniel Porcaro para fazer uma consultoria para o Master? Nunca. Sim, uma pergunta. O Edinho publicou uma matéria dizendo que a reforma política devia estar no curto prazo. Você já vem falando disso há muito tempo, te entrevistei sobre o assunto. Esse curto prazo da reforma política, você acha que poderia ser antes das eleições? Não. Não há clima no Congresso Nacional em condições de fazer uma reforma tributária política. Aliás, ela não tem valor para essas eleições, porque tem que ser um ano antes da eleição, até um ano antes, qualquer reforma política. Cara, o Brasil precisa de uma reforma política, nós vamos lutar por ela. E tem que ser bandeira da campanha do PT, e o Edinho tem dito isso também, e o partido concorda, que são aqueles pontos que nós temos acordo: voto de legenda, fidelidade partidária. Nós temos que fazer uma reforma das emendas impositivas que não tem hoje, terminar com essa possibilidade de ter uma janela para mudar de partido, entendeu? E eu, particularmente, acho que o voto distrital misto seria muito importante para o Brasil.
Uma última pergunta. Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi representante do Brasil no Fundo Mundial, um dos criadores do Banco dos BRICS, está questionando o que o Brasil vai fazer por Cuba. A Cuba está com um problema de energia, está sendo atacada mais uma vez. Quais são as possibilidades do Brasil ajudar a Cuba nesse momento? O Brasil tem ajudado Cuba, existe um programa da FAO de ajuda humanitária, o Brasil faz parte desse programa. Politicamente, o Brasil tem votado contra o bloqueio na ONU. Agora, as empresas brasileiras, como a Petrobras e outros, estão pelas sanções norte-americanas amarradas para ajudar Cuba. Mas o presidente Lula, inclusive, esteve no Panamá, fez declarações públicas, tanto com relação à Venezuela como com relação a Cuba, no sentido de defender. Bom, primeiro, nós temos votado contra o bloqueio, somos contra o bloqueio. Segundo, temos defendido sempre a soberania, a não interferência nos assuntos internos dos outros países. Acho que, do ponto de vista emergencial, o importante é nós também darmos solidariedade política a Cuba. E o PT tem feito isso no Brasil e em foros internacionais. Obrigada.